a Simone Souza. E, meninas, estamos em ótimas mãos. Seja muito bem-vinda. Ai, meu Deus, a responsabilidade agora. Oi, gente, bom dia para todo mundo. Deixa eu só dizer uma coisa antes de começar. Eu tenho problemas com o Meet. Ele não gosta de mim. Então, se vocês não estiverem me ouvindo em algum momento, é porque ele está contra mim sempre. Eu saio e volto, porque isso acontece, tá? Já aconteceu. E aí, depois dessa apresentação tão carinha da verdade, nesse projeto tão poderoso, né? E aí, Jéssica, tem aquele roteiro que eu sigo, né? Vou seguir o roteirinho que foi passado. Gente, então, para quem não me conhece, mesmo depois da apresentação da Jéssica, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou cantora, compositora, professora e pesquisadora, e ultimamente eu tenho me apresentado. A gente estava cantando duas músicas bem simples, bem fáceis, que a gente tinha acabado de aprender, e era tipo um grupo de mais outras 5 pessoas que estavam ouvindo a gente, e eu comecei a tremer tanto que eu não conseguia cantar. A voz saía tremida, parecia que era um vibrato de tão tremido que eu tava. E eram canções simples, era um ensaio, era uma coisa de boas, né? Não foi de boas para mim, essa foi a minha primeira experiência de cantar fora de um coral. E tinha mais 5 pessoas comigo, porque na época o 5 em ponto tinha 5 pessoas. E, bom, foi quando eu entendi que não ia ser tão fácil assim cantar fora de coral. E aí, isso foi em 96, assim que eu entrei no grupo. 2 anos depois a gente fez nosso primeiro show. E foi quando eu comecei a ouvir as coisas que me trouxeram até o lugar onde eu estou hoje. Eu comecei a ouvir as pessoas falando assim: ei, você precisa se mexer mais, sabe? Você é muito parada enquanto está cantando. Olha, eu não sei se vocês já ouviram isso. Depois que eu comecei a contar essa história, eu descobri que todo mundo já ouviu isso em algum momento da vida. Mas eu também descobri que mulheres ouvem isso muito mais do que homens, né? Olha aí, nós somos muito mais cobradas. Não tem que só cantar bem, não. Você tem que se mexer mais. Se você não se mexer, está fazendo uma coisa errada. E isso me incomodava bastante, inclusive porque eu me mexia muito. Como as pessoas estavam sempre me dizendo isso, toda vez que eu subia no palco, eu me mexia o máximo que eu conseguia. E toda vez que eu descia do palco, tinha alguém para dizer assim: ai, mas você é tão parada, você devia se mexer mais. Essa era uma coisa. Tinha uma outra. Essa nós todas ouvíamos. Eu ouvia sempre assim: olha, vocês são todas muito paradas, mas Simone, pelo amor de Deus, você é muito parada. E aí tinha uma outra coisa que eu ouvia também. Isso eu ouvia muito, que quando eu estava cantando, os meus ombros subiam. E as minhas, não sei se dá para vocês verem, minhas mãos faziam assim. Então eu cantava parecendo uma bonequinha. Aí eu dizia: ah, não. E aí da próxima vez que eu subia, mulher tem que fazer pirueta. Aí tipo isso mesmo. É isso mesmo. Eu convivi com vários homens que eram cantores, e homens, inclusive, que eram só cantores, né? Porque tem uns que se escondem atrás do violão e tá de boa, sem se mexer, porque é violonista. Mas nunca vi essa cobrança com um cara, é sempre com mulher. E aí, bom, eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada, porque eu comecei eu passava o show inteiro tentando descer o ombro. Sempre tinha alguém para me falar que o ombro estava muito levantado. E aí, quanto mais força eu fazia para descer o ombro, assim, mais dor eu sentia quando eu descia do palco. No palco, não. No palco era aquela. Todo mundo que já cantou em público sabe, né? O enlouquecimento, que é a adrenalina, sobe, você não sente nada, não sente dor nenhuma. Mas quando terminava o show, tinha dias que terminava o show de 5 em ponto, eu tinha que deitar, eu deitava às vezes no chão do palco de tanta dor, e ficava assim, uma meia hora até passar. Eu sentia muita dor. Eu não sentia dores como eu ouço muita gente falando, né? Depois que eu comecei a trabalhar com o corpo, eu ouço muita gente falando que sente dor quando canta, ou quando toca instrumento. Eu sentia dor quando eu descia do palco. E era só nesse momento. Então, para mim, era muito evidente que tinha a ver com o modo como eu me posicionava no palco. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu me mexia, as pessoas diziam que eu não me mexia. Eu tentava descer o ombro, as pessoas diziam que meu ombro estava muito alto. Eu não sabia o que estava fazendo, que eu descia com a dor, não. Eu falei: não, tem que. Isso aqui é nervoso.
E aí eu acho que vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar ou pensado isso, né? Eu pensei na memória. Sou muito nervosa, sou muito ansiosa, sou muito tímida, eu sou, sempre fui. Vou fazer o quê? Teatro. A salvação de todos os nós. A Jéssica rindo porque já ouviu isso. Fala isso com um ator, a gente começa depois, né? Eles amam. Vou fazer teatro. E aí eu entrei na minha segunda graduação, eu sou formada em artes cênicas também. E teatro me deu muitas coisas maravilhosas, incríveis, sensacionais. Mas não resolveu meus problemas. E quando eu entrei no curso de artes cênicas, eu já estava fazendo show solo, eu já tinha resolvido que era possível, que era para mim também, apesar de ouvir direto que não era. Eu ouvia isso muito, né? Você não é cantora, você sabe, né? Você não é cantora. Você faz arranjo bem, você faz um negócio bem, mas é só por causa do 5 em ponto mesmo. Você não canta, né? Cantar não é para você. Mas apesar disso, eu comecei a fazer show solo e eu acho que um ano depois, eu não tenho certeza, mas um ano antes ou um ano depois, ou no mesmo ano, foi por ali, eu entrei no curso de artes cênicas porque estava decidida a ser cantora. E aí eu aprendi muita coisa no teatro mesmo, principalmente como usar música no teatro, porque era o que eu fazia. Eu não sou atriz, nunca fui, sim, já atuei em peças, mas realmente não sou atriz, não foi para isso que eu fui para o teatro. Eu aprendi muito a respeito de cena, eu aprendi muito a respeito de bastidores, eu aprendi muito a respeito de muita coisa, mas eu não descobri o que é que podia resolver o meu problema. E nessa época, eu já tinha entendido que se eu tinha um problema com relação a como o meu corpo se apresentava, esse problema certamente iria reverberar na minha voz. Então, eu já estava buscando algo assim. E aí foi no teatro que eu conheci, e também já estava dando aula, fazia muito tempo, eu via problemas com os meus alunos com relação ao corpo. Mas aí o que o teatro me deu de mais importante de tudo? Foi onde eu descobri um negócio chamado eutonia. Aí ele está até aqui, que eu estou bem na mão, porque eu estava pesquisando ele ontem. Eu comprei esse livro aqui, que foi o primeiro livro que eu comprei de uma prática somática. A Gerda Alexander, que é a criadora da eutonia, a eutonia é uma prática de trabalho corporal. Ela dizia uma coisa que para mim era surreal, porque eu nunca tinha ouvido isso na vida. A Gerda Alexander, o sonho dela era ser bailarina, e ela tinha febre reumática. Então, ela não podia se mexer. O médico disse para ela, ó, esquece, você não pode se mexer. Qualquer esforço é esforço demais para ela. Levantar da cama era uma coisa fora do comum. Mas aí, como ela não podia se mexer, ela começou a pesquisar o próprio corpo a partir de autoobservação, e aí ela criou a eutonia. E, bom, pasmem, ela foi aluna do Dalcroze e professora da rítmica Dalcroze, que é um método de ensino de música que usa movimento, corpo em movimento. Então, ela se tornou uma profissional do movimento, mesmo o médico tendo para ela que era impossível para ela. E o ponto central da eutonia, que foi o que me deixou muito interessada, ela dizia que existe uma força, um grau, um nível de tensão muscular que você precisa para fazer cada coisa na sua vida. Se você quer levantar da cadeira, se você quer andar daqui até lá, se você precisa respirar ou escrever à mão, ou qualquer coisa que você precise fazer, existe um grau de esforço. O que acontece é que a gente usa muito mais do que esse grau de esforço. E a gente usa muito mais musculatura do que é realmente necessário para a atividade. Se você consegue dosar e usar só o grau de esforço necessário e só a musculatura que é necessária para aquilo, você não cansa. E não tem problemas. E aí tem um exemplo que para mim é ótimo, que eu passei a minha vida inteira fazendo prova de 4 horas. Eu fiz 13 concursos na minha vida, só de concurso eu fiz 13. Concurso é um negócio que você senta a bunda na cadeira e fica 13 horas lá escrevendo à mão. Quando dá 1 hora de escrita à mão, não sei vocês, mas o meu dedo cria um buraco aqui no meio e tem uma tensão que vem até aqui no pescoço. Mas você escreve usando isso aqui. Você não precisa apertar a caneta, porque você não vai escrever melhor que apertou a caneta. Então, é um monte de esforço desnecessário que a gente usa
sem se dar conta. E a Gerda Alexander diz uma outra coisa bem mais interessante. Ela diz: se você consegue se livrar de tensão desnecessária, de padrão de movimento, de vício de movimento desnecessário, você não precisa de aula de expressão, porque sua expressão vai aparecer naturalmente. E para mim aquilo fazia todo sentido. Se eu conseguisse me livrar do esforço do nervosismo, ou do esforço a mais que eu certamente estava fazendo para cantar, para mim, eu ia finalmente ter a presença de palco que eu sempre quis na minha vida. E o teatro não me deu, porque não era o caso. Então, eu comecei a estudar eutonia, depois da eutonia eu descobri a técnica de Alexander, e depois da técnica de Alexander eu descobri a antiginástica, e eu descobri que essas coisas todas estavam, podiam ser agrupadas em um único termo, que é a educação somática, e eu contei isso tudo só para dizer que é com que eu trabalho hoje em dia, é com educação somática. Só para chegar nesse ponto, que eu fui atrás mesmo, não existe absolutamente nada disso no Ceará, na verdade, no Nordeste, vocês querem saber, quando eu comecei a estudar isso. Então, eu precisei vir para São Paulo, precisei ir para o Rio, eu precisei sair viajando para tudo quanto é canto. Assim que eu entrei na UFC, que eu tive salário fixo, eu disse: agora, o salário vai todo para isso. Foi exatamente o que eu fiz. E eu me tornei profissional de ginástica antes ainda de vir para cá fazer o doutorado, mas depois que eu vim para cá para pesquisar especificamente isso, eu já fiz uns 150 formações. Eu acho que eu estou, esse ano de 2020 não deu, mas em 2021 eu vou completar a 7ª. E a minha pesquisa agora é essa. Como é que... na verdade, vou começar de outra forma. O que eu digo hoje é isso. Você não tem uma voz, você tem um corpo. Seu corpo anda, respira, canta, nada, joga bola, dorme. O seu corpo faz tudo. Você não tem uma voz que flutua aqui em cima da sua cabeça e que, para entender esse negócio aqui flutuante, não faz parte de você, você precisa estudar laringe e, no máximo, um diafragma que existe porque é o jeito. Na verdade, o jeito que você pisa no chão influencia diretamente o jeito que você canta. Isso é muito real. E quando eu falo sobre isso, geralmente eu mostro algumas imagens e alguns vídeos de quando eu comecei a cantar até quando depois eu comecei a pesquisar a fundo somática. E da última vez que eu fiz isso, eu mostrei um vídeo de 2018. É gritante, é uma coisa absurda a diferença. Que tem, obviamente, a ver com muitas coisas, inclusive com o fato de que eu canto muito mais solo hoje em dia. Mas é muito interessante que no dia que a primeira vez que eu mostrei esse vídeo, que é um show que eu fiz em 2018, no final do vídeo eu me dei conta de que eu ainda levanto meus ombros para cantar, quando eu estou no palco. Mas ninguém fala mais isso. Ninguém diz mais para mim: você canta com os ombros lá em cima, porque isso faz parte da maneira como eu me movimento. Isso não é uma coisa... Entende? Isso não é algo que aparece porque eu estou tentando fazer alguma coisa ou porque eu estou nervosa. Não é uma coisa que vem desnecessariamente. É algo que faz parte da maneira como eu me movimento. Vixe, Maria, falei foi muito. Mas eu sempre acho isso importante porque faz 4 anos que eu estou fora de sala de aula real, né? Faz muito tempo. Faz menos tempo do que isso, porque eu tive alguns alunos em São Paulo. Mas faz 4 anos que eu não estou dando aula na UFC, porque eu estou afastada para pesquisar justamente isso. Então, eu sou outra pessoa de quando, por exemplo, eu dava aula para a Jéssica há muito tempo. Embora eu já fizesse todas essas experimentações, eu sou outra pessoa agora. E eu sempre acho importante dar essa consideração. E essa é realmente a minha pesquisa de vida. O Mar do Meu Amar, que foi o álbum que eu lancei no ano passado, ele nasceu de um show que estreou em 2015 em Sobral, e ele falava exatamente do que eu estou falando agora, de como me entender dentro do meu corpo. O show inteiro falava sobre isso, de como me entender dentro do meu próprio corpo fez com que eu conseguisse chegar em outro lugar e conseguisse chegar, inclusive, mais perto de mim mesma. É um show que fala de corpo. O primeiro show que estreou mesmo em Sobral, é um show que fala de corpo o tempo inteiro, o tempo todo. E quando eu pensei, vou gravar um disco, eu pensei imediatamente, é esse show, que ele fala de tudo que eu sou hoje em dia, né? Então,
Acho que é isso. Mar do Meu Amar foi também a primeira vez que eu fiz um show do jeito que eu queria mesmo, sem me preocupando muito mais com o que era que eu estava falando do que como estava a minha voz. Também acho que não é à toa que o segundo show, a segunda vez que eu apresentei o Mar do Meu Amar, que ainda foi em Sobral, eu perdi a voz completamente. Tem gravação disso na internet, gente. Não procurem não, que é horrível. Eu perdi a voz mesmo, eu estava num momento extremamente complicado da minha vida. Minha mãe faleceu um mês depois, então, tipo, eu perdi a voz de cantar e eu cantei sem voz. É horrível. Mas, meu corpo estava inteiro lá, e foi por isso que eu consegui fazer o show. E eu consegui fazer exatamente o que hoje em dia, para mim, é muito mais importante do que muitas outras coisas, do tipo, se a afinação está perfeita, se eu não perdi a respiração, se sei lá o que diabo, se a minha voz não quebrou no meio. É o que eu estou falando. O que eu estou falando é que importa. Eu estou falando. Todas as vezes que eu canto, eu estou dizendo alguma coisa, com toda certeza absoluta. E quanto mais eu me aproprio disso, melhor é a reação das pessoas quando eu desço do palco. Melhor é a reação das pessoas. Eu nunca mais ouvi que eu não sou cantora. Eu nunca mais me preocupei em como é que a minha voz... Eu me preocupo, certo? Isso é uma mentira deslavada. Lógico que eu me preocupo. Meu Deus, desafinei e tal. Mas isso nunca mais foi a coisa mais importante. O último show que eu fiz, que foi há uma semana, 2 semanas, que foi pelo Sesc. Bom, como em 2020 o que eu fiz muito foi live, cantei uma música ou duas por dia, eu não estava preparada para aquilo. Eu fiz realmente um show, a gente foi para o estúdio para poder filmar. Então eu me levantei, coisas que eu não faço quando eu estou em live, eu canto assim, sentada. Eu cantei o show inteiro, que era uma coisa que eu não fazia. Eu não canto o show inteiro, sou eu e meu parceiro, Márcio. Então, mas ainda assim é um show todinho com nós dois. E fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu perdi o ar, e no meio do caminho era um show, no Dia da Consciência Negra, um show que fala sobre isso. E aí teve aquele episódio do cara que foi espancado até a morte. Eu estava muito irritada. E eu coloquei tudo para fora. Então eu perdi completamente a voz no meio do show. E disso tudo não me importou tanto, não me afetou tanto, porque eu estava falando alguma coisa. Então, se eu puder dizer uma coisa para vocês a respeito de voz, ela serve para você se comunicar. Se vocês subirem no palco pensando em o que vocês vão comunicar, gente, é isso que importa. É por isso que, para mim, a gente conhece, a gente vê gente que faz sucesso local, regional ou internacional e que não tem essa voz toda. Porque é a gente que está falando. A gente está aqui falando. Nós estamos nos expressando, nos exprimindo, nos comunicando. Nós estamos falando. Se você sabe o que você está dizendo e se você sobe no palco para dizer alguma coisa, não importa. Até sua voz melhora. Posso garantir. Grito melhor hoje em dia. E eu assumi que eu grito, porque eu tenho muita coisa para ser dita no grito mesmo. Falei muito? Falei, mas é isso mesmo a vida. É assim que eu me apresento hoje em dia, porque é isso que eu acho que importa. Para ser mais sincera e mais honesta, essa é a palavra. Eu tenho estudado mais, eu tenho estudado, não, tenho estudado muito sobre corpo. Mas eu comecei a estudar mais sobre voz, especificamente, essa parte mais específica de laringe e tal, depois que eu me entendi melhor com o meu corpo, mesmo porque é mais fácil para mim entender que a laringe faz parte de um complexo hoje em dia. Então, tudo que eu já dei aula na minha vida falando de musculatura laríngea faz muito mais sentido para mim, porque a musculatura não é só laríngea e tem a ver com a maneira como você pisa no chão. Tem 150 mil vídeos da minha pessoa falando sobre mim mesma, então vou parar por aqui, porque eu acho que o mais importante já foi dito, que é quem eu sou nesse momento. E eu não sei como funciona, se tem pergunta, se tem interrupção, ou se a gente já passa por uma prática que eu trouxe aqui para vocês. Simone, é bem livre. Acho que tu pode fazer. Se alguém tiver já algo para falar, pontuar agora. Se não, pode ir caminhando. Então, deixa eu perguntar para vocês. Vocês topam? O que eu tenho feito aqui em São Paulo, eu tenho tentado criar, e eu digo tentado porque eu já entendi que é um recorte de tempo
o que significa que isso vai mudar 1000 vezes enquanto eu estiver viva e dando aula. Mas esse é o meu objetivo principal, é criar uma metodologia de ensino. Ai, eu odeio essa palavra, deixa eu falar de novo. Criar uma metodologia de preparação vocal. Ai, que lindo, obrigada, Hortência, de verdade. Criar uma metodologia de preparação vocal, entendendo que eu trabalho com canto coral hoje em dia, que esse é o mais importante que eu faço hoje em dia, que é o que eu faço na UFC, trabalhar com canto coral, para quem vai trabalhar em escola, provavelmente com canto coral também. Então, é uma metodologia pensada para isso, uma maneira de se trabalhar voz, preparação vocal, entendendo que você tem um corpo, que seu corpo é uma unidade psicofísica, ou seja, que a maneira como, que postura, por exemplo, não é só a maneira como você fica em pé, mas é a sua atitude perante o mundo, e que tudo isso está interligado, que não existe ação, movimento, postura desprendida de emoção, de sentimento, de expressão, as coisas estão todas juntas, e pode ser que sua dor no pescoço tenha um início emocional, e pode ser que o seu problema emocional tenha início num comportamento usual e no uso do seu corpo, para usar uma expressão do Alexander. Então, compreendendo isso tudo, eu estou tentando aqui criar uma maneira de trabalhar com isso. E aí, como eu sou uma louca, eu disse assim para a Jéssica, eu vou levar um movimento. Aí eu trouxe 3. Vocês topam fazer comigo? Vocês topam deitar no chão para isso? Vocês topam colocar dedo dentro da boca para isso? Eu pergunto porque tem gente que tem problemas sérios com isso, precisa ir lá lavar as mãos, e tá tudo permitido, gente. Se você precisar lavar sua mão para colocar sua mão dentro da boca, eu entendo perfeitamente. Tá? E aí, eu tô entendendo que já tem gente que vai lavar a mão, tá de boas, eu espero que vocês voltarem. Mas enquanto isso eu vou falando que a gente vai começar, na verdade, se observando e cantando. E como eu sei que a tecnologia que a gente tem em 2020 no mundo e na internet do Brasil não nos permite cantar juntas, eu vou pedir a cada uma que pense em uma frase. É uma frase mesmo, tipo, a minha vai ser: louvando a Deus, minha dazinha, trabalha sem reclamar. Para os outros pede um canto, pede um tanto, para ela só que Deus dá. A minha vai ser essa. Então eu quero que você pense numa frase que você canta. E pode ser qualquer uma, ela pode ser fácil, ela pode ser difícil, ela pode ser um desafio, ou pode ser parabéns para você, não importa. E agora, como diz uma professora minha, na segurança do seu mood, você vai cantar a sua frase, mas vamos fazer o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é cantar a sua frase. Eu vou para a minha porque eu não quero não quero mutar. Você tem seu tempo para cantar a sua frase. Ainda está cantando, pode continuar cantando. E para quem já terminou, eu queria que vocês cantassem a frase de novo, mas dessa vez eu queria que vocês observassem como é cantar. O que acontece quando você canta? Você não precisa mudar nada, só observar. Como é que seu corpo reage? Acontece alguma coisa no seu corpo quando você canta? O que você sente de resposta, de movimento? Como o ar entra para que você possa expirar cantando? Como é que essa respiração se transforma em som? Como é cantar agora? E aí vocês podem cantar a sua frase de novo.
Ok. Ok, então, guarda essa sensação de como foi cantar para você nesse momento. E eu vou pedir para vocês deitarem no chão. Vocês não precisam me ver, vocês podem só me ouvir. Não existe certo e nem errado, existe como é para você agora. É permitido ser do jeito que for para você, e isso é muito importante. Se você acha que está fazendo errado, só entende que é a maneira como é possível para você nesse momento. E aí vocês vão pegar aquela bolinha de meia que eu pedi para a Jéssica pedir para vocês trazerem, e vão deixar ela perto, isso. A gente vai fazer um pouquinho mais acelerado, que é para eu poder fazer os 3 movimentos, mas se eu achar que não dá tempo, a gente faz 2, tá? E se eu tiver acelerada, você vai no seu tempo. Finge que eu não estou aqui e vai do jeito que for melhor para você, certo? Então é isso. Você vai deitar no chão, de barriga para cima, e vai, no primeiro momento que você estiver deitada no chão, para quem já está deitada, para quem não está, não se preocupe que eu vou dar tempo para vocês. Só observa como vai ficar deitada no chão. Para cada um vai ser diferente de como é para as outras. Para cada uma é diferente de como é para as outras. Então, tem alguém que vai encostar todinho no chão e vai dizer que delícia. Tem alguém que vai se sentir muito angustiado. E isso é normal, é tudo normal, porque tudo tem a ver com a maneira como a gente viveu o corpo desde sempre até agora. E então só observa como é que é ficar deitada. O que do seu corpo encosta no chão? Pode ser que encoste tudo e pode ser que não encoste quase nada. Não importa. O que importa é como é para você. Como é que suas costas apoiam no chão? Que partes do seu corpo apoiam ou não? Se para alguém for muito doloroso, pode dobrar as pernas e apoiar os pés no chão, porque para algumas pessoas é doloroso. Como é que sua cabeça apoia no chão? Você realmente consegue sentir sua cabeça pesar? Porque sua cabeça pesa 5 quilos. Deixa eu te contar uma história. E eu posso garantir que ela pesa por volta de 5 quilos. Talvez não 5 quilos, mas por aí. Você sente esses 5 quilos quando você apoia sua cabeça no chão? Você sente suas costas no chão? Suas pernas? A parte de trás dos seus joelhos encosta no chão? É permitido não encostar. E aí, agora, você vai dobrar os seus joelhos e apoiar os 2 pés no chão. Apontar os seus joelhos para o teto. E sem olhar, você vai deixar os seus pés paralelos, olhando para frente e só um pouco separados, não é muito. É mais ou menos na largura do quadril, mas a gente sempre acha que tem mais quadril do que tem. Então, não é muito afastado, não, é um pouco só. E aí eu vou perguntar, quem sabe onde fica o sacro? E se você não souber, eu vou te contar agora. O sacro é o último osso da coluna. Não, desculpa, o último osso da coluna é o cóccix. Então, o sacro é o penúltimo, ele é o que fica logo antes do cóccix. Quando termina a sua coluna lá no bumbum, né, que é justamente onde fica a calcinha, esse aí é o sacro. Então, você vai pegar a sua bolinha de meia e vai colocar embaixo do sacro. O que acontece se doer? Pode ser. Se doer demais e você não aguentar de jeito nenhum, você pode tirar a sua bolinha, certo? Mas se doer um pouco, ou se for um incômodo, tenta ver até onde vai, tenta ver até onde é possível para você. Você apoia sua bolinha embaixo do seu sacro e você pode escolher onde você vai deixar os seus braços. Eles podem ficar ao longo do seu corpo, com as palmas das mãos voltadas para o teto. Ou você pode experimentar, ver se você acha melhor apoiar as palmas das mãos na sua barriga. Afastar um pouco os cotovelos do corpo e apoiar as mãos na barriga. Você pode experimentar dos 2 jeitos e ver como é melhor para você. E aí, você só vai respirar. Você deixa o ar entrar. E quando o ar sair, você sente que você descansa e que o seu sacro descansa em cima da sua bolinha. E você pode aproveitar, inclusive, para deixar o ar sair pela boca, só quando ele quiser sair. Quando ele quiser sair, você deixa o ar sair pela boca e aproveita para soltar um suspiro de alívio com som e tudo. E você deixa realmente que o seu alívio venha com som e tudo.
Você não precisa guiar sua respiração para nada. Na verdade, a sua respiração é o seu guia. Então, quando você realmente quiser soltar o ar, você solta com um suspiro de alívio. E cada vez que você solta, sua barriga desce um pouco, o seu sacro descansa um pouco mais sobre a sua bolinha. E aí pode ser, talvez, que a sua cintura encoste no chão. Talvez. Pode ser que não. É permitido. E quanto mais você solta o ar, mais comprido vai ficando o seu alívio. E mais comprido vai ficando o som que você faz quando você solta o ar. O seu alívio vai sendo cada vez maior. E você deixa o ar sair com som e tudo, pela sua boca. E você deixa esse alívio descer, o som do seu alívio descer junto com o seu sacro, com a sua cintura, com os seus ombros, na direção do chão. Ele vai ficando cada vez mais grave, antes de virar só ar. Enquanto você faz isso, se pergunte: onde no seu corpo você repara maior fluidez? Essa é uma pergunta que não precisa ter resposta. E, na verdade, se ela tiver, a resposta pode ser qualquer uma. Pode ser que você repare maior fluidez no seu dedinho do pé direito. É possível. Pode ser que você repare maior fluidez na sua orelha esquerda. Pode ser. Não tem resposta certa e não precisa ter resposta. Onde é para você que tem maior fluidez? E da próxima vez que você soltar o ar com seu alívio, você vai até o final do ar, até não ter mais ar nenhum. E quando terminar o seu ar, um gesto mais simples que você puder, sem malabarismo nenhum, você tira a sua bolinha e apoia a sua coluna inteira no chão. E observa. Observa como é o apoio das suas costas no chão agora. Igual ou diferente? E é permitido ser completamente igual. Observa como estão seus ombros, o que conta a parte baixa das suas costas. O apoio da sua cabeça no chão. Observa o que conta a sua respiração. E aí experimenta nessa posição abrir e fechar a sua boca. Abre e fecha, abre e fecha. Veja como é abrir e fechar a sua boca. É um movimento simples, tá? Não precisa super abrir a boca, nem apertar os dentes. É só abrir e fechar a boca. Que nem aquela imagem que a gente tem do peixe no aquário. E só observa como é abrir e fechar a boca. E agora você pode deixar a sua boca entreaberta. Entreaberta significa sem esforço. Seu maxilar inferior descansa, sua mandíbula descansa. Quando ela descansa, ela se solta. E aí você fica com a boca entreaberta. Observa como é ficar com a boca entreaberta. E aí, a sua língua vai empurrar a raiz dos dentes de baixo. Sua língua se posiciona, a ponta da sua língua fica lá na raiz dos dentes da frente, embaixo. E ela empurra. Depois ela descansa, depois ela volta a empurrar. E você pode agora empurrar
com a sua língua os dentes da frente, só quando você quiser soltar o ar. Quando você quiser soltar o ar, você empurra, depois você descansa. E aproveita para fazer um som toda vez que você empurrar. E, e para observar como é que sai o som quando você faz isso. Como é seu som quando sua língua empurra a raiz dos dentes de baixo? Qual é o som que esse movimento cria em você? E você pode tentar explorar, ver como são sons agudos, ou mais graves. Como é mais fácil? Quando você solta o ar, ele solta em som e você empurra a raiz dos dentes da frente. Mas aí você observa, é mais fácil fazer sons agudos ou graves? Como é naturalmente o som que sai espontaneamente quando você faz esse movimento com a sua língua? Ok, agora você pode descansar a sua língua e experimenta forçar um bocejo. E observa o que acontece com a raiz da sua base da sua língua quando você começa o bocejo. A base da sua língua desce lá para onde está o chão. Ela vai lá para baixo. Se não for isso que você observou, tenta fazer isso. Levar a base da sua língua lá para baixo. Depois ela volta. Deixa sair o que vier. É permitido. Se vier alguma coisa, você deixa sair. Então, por mais contraintuitivo que pareça, você vai fazer agora a mesma coisa. Quando você quiser soltar o ar, a base da sua língua vai lá para baixo. Depois ela volta. E você aproveita para soltar um som também. Quando você quiser soltar o ar e a base da sua língua descer, você aproveita para deixar sair um som. E depois ela volta, você descansa, inspira. E novamente, explora como é fazer um som. Que sons são mais confortáveis? Que som é mais espontâneo? Qual região da sua voz é melhor de fazer para você? Inclusive, o que é melhor, né? O que significa ser melhor para você? Que espaço cria dentro da sua boca e que som aparece dentro desse espaço? E agora eu vou pedir para vocês explorarem os dois movimentos de língua. Então, uma hora você quer soltar o ar, a sua língua empurra a raiz dos dentes à frente e você vê que som aparece. Depois você descansa, a sua língua descansa, você inspira. E da próxima vez que você quiser soltar o ar, a base da sua língua desce lá para o chão, lá para onde está a sua nuca. E você vê que espaço se cria e que som aparece espontaneamente quando você faz isso. E aí a sua língua vai fazer um vai e vem, uma hora vai para frente, uma hora vai para trás. O espaço dentro da sua boca se modifica quando você faz isso. E o som que você faz pode ser que seja diferente também. Observa. Como é para você? Que sons aparecem? Que regiões da sua voz são mais fáceis ou mais difíceis nessa configuração? Que espaço se cria dentro da sua boca quando a sua língua se movimenta? Ok, da próxima vez que você quiser soltar o ar, vai ser a última vez. E depois disso, a sua língua descansa no lugar que for mais confortável para ela. E você descansa do som, descansa o movimento da sua língua e escorrega um pé de cada vez para estender as duas pernas no chão. E aí você vira de lado para qualquer lado. E dessa posição de lado, sem voltar a deitar, dessa posição que vocês estão agora,
Você vai sentar com o objetivo de ficar de pé. Tá todo mundo bem? Ok. Vocês podem ficar sentadas no chão. Eu disse que ia ficar todo mundo em pé, porque eu ia fazer vocês voltarem para a cadeira. Mas vocês podem ficar, tudo ok, ótimo. Bom saber. Vocês podem ficar sentadas no chão ou podem escolher sentar na cadeira. Tanto faz de verdade. Se a sua cadeira for que nem a minha de madeira, é melhor ainda. Se ela for dura, é mais legal ainda. E aí, para quem já está sentada, só observa como é ficar sentada. Aí, quando eu digo assim, só observa como é ficar sentada, aí todo mundo lembra que tem coluna, que tem um jeito, postura correta, é normal, gente. Depois a gente esquece, aí volta pro normal, pro costumeiro. Então, não se preocupem tanto. Observa como é ficar sentada agora. Se você está sentada no chão, tem mais partes do seu corpo encostando no lugar onde você está sentado. E se você escolheu sentar na cadeira, tem outras partes do seu corpo que encostam na cadeira. Então, observa como é sentar, como sua coluna fica, como você respira nessa posição. E se você consegue sentir os dois ossos da bacia encostando onde você está sentado, teoricamente, essa seria a maneira correta de sentar. É teoricamente porque não existe maneira correta de sentar. Existe a maneira possível naquele momento, tá? Mesmo porque o correto é um negócio que jamais alcançará todas as pessoas do mundo. Então, não importa. Mas, teoricamente, a gente deveria encostar os dois isquios, que são os ossos da bacia, que a gente precisa para sentar. Então, tenta ver se você consegue sentir os seus isquios na sua cadeira, no chão, onde você está sentado. E aí você vai pegar aquela sua bolinha de meia, que eu esqueci de dizer que você se levantar assim com ela, então tem gente que vai ter que ir lá buscar e tá de boas. Você vai pegar a sua bolinha, deixa eu pensar aqui, e você vai colocar embaixo do seu isquio esquerdo. Tá? Então, você vai tentar sentar o isquio esquerdo em cima da sua bolinha. Veja se é possível, veja se é instável demais. Pode ser que você fique caindo para um lado ou para o outro. Então, se for muito instável, você tenta deixar a bolinha cair para dentro. É melhor que ela caia para dentro do que para fora, mas na verdade não tem lugar certo. E aí você vai desenhar um círculo com o seu isquio em cima da sua bolinha. Meu Deus. Por isso que eu digo logo que não tem jeito certo. Do jeito que for melhor para você. Pode ser que você se mexa inteira para fazer isso, pode ser que você consiga mexer só a bacia. Não sei como é para vocês. Onde fica mais ou menos o isquio? Então, Edmara, tenta colocar a mão lá e ver se você sente o seu ossinho duro. Na hora que você senta, ele é para ficar assim, ó. Teoricamente, ele deveria estar assim, sentado na sua cadeira. Você senta com ele encostando na cadeira. Se você colocar a mão lá, você vai sentir o osso. E aí faz o círculo para um lado e faz para o outro também. Quem já está fazendo há muito tempo para um lado e para o outro, já pode dar um time, parar e tirar a bolinha e sentar de novo na sua cadeira e ver como é que é sentar agora. Quem precisa de mais tempo, leva o tempo que for possível. E observa como é sentar agora. Igual ou diferente? É permitido ser igual e não ter diferença nenhuma. É permitido. Pode ser que o lado esquerdo conte alguma coisa para você. Quando você compara com o direito, como é que tá? Pode ser que seja diferente. Pode ser que você sinta uma diferença para quem está sentado na cadeira no apoio do seu pé no chão. Pode ser. Talvez na respiração. Talvez, algumas pessoas, até o lado direito do seu rosto pode estar diferente do lado esquerdo. É possível. Então, se para você tá muito diferente, se você acha que vai cair para um lado, bota a bolinha embaixo do outro isque agora. E vamos fazer do outro lado. Se você tiver duas bolinhas, você pode inclusive botar embaixo dos dois iscos e fazer com os dois ao mesmo tempo também. Mas como pedir só uma bolinha, não tem problema nenhum botar só embaixo do isco esquerdo e aí voltar. E agora, quando você for fazer um movimento de círculo, pense em três coisas. Sentir ficar dormente, é possível, é diferente para cada um. Pensa em fazer um movimento pequeno.
Sua cabeça pode ter, mas não precisa, porque esse é um movimento da bacia e ela tem articulação suficiente para fazer sozinha. Então pode ser que você sinta, você consiga fazer menor. Se você não conseguir, vai com tudo. De boas. E se você conseguir, tenta fazer só lá na bacia. Tenta fazer um círculo pequeno e redondíssimo. Isso aqui não é redondíssimo, mas faz de conta que é. Redondinho. Como é? Redondinho. E aí lembra que é permitido respirar. Porque quando você se concentra no círculo redondo, esquece que pode respirar. E aí tenta fazer para o outro lado também. E dessa vez, quando você for tirar sua bolinha, pensa assim: ai, graças a Deus vou tirar essa bolinha. Aí solta um suspiro de alívio e sai da sua bolinha e senta nos seus isquios e observa. Esse é um momento importante, gente. Você não faz nada. Só observar o que o seu corpo te conta. Porque a gente não faz isso nunca. O que conta? O que contam os seus isquios agora? Como é sentar agora? E aproveita para fazer uma pergunta que não precisa ter resposta, tá? A pergunta é: quão livre está o seu pescoço agora? E aí eu vou convidar vocês, de novo, na segurança do seu mood, a voltar para aquela sua frase musical, cantar novamente e observar, sem nenhuma pretensão, sem nenhum pré-julgamento, sem esperar nada, certo? Só observar. Como é cantar agora? Vocês são muito diferentes. Agora, não sei como é para vocês, mas para mim, eu vou sugerir só mais um experimento. Um experimento significa eu não sei o que vai acontecer, tá? Sem expectativas. Vocês vão fazer mais uma vez e vão observar mais uma vez, mas dessa vez eu queria que vocês cantassem pensando na pergunta, não na resposta. Quão livre está o seu pescoço? A pergunta é mais importante do que a resposta. Você só canta pensando. Quão livre está o meu pescoço? E aí, para quem já terminou, é o seu tempo que conta. Se vocês quiserem dizer alguma coisa ou perguntar, eu sou todo ouvidos. Para mim, eu acho bem complicado, né? Desde o começo, quando falou sobre a questão da consciência corporal, e assim, eu entendo a consciência corporal, eu entendo que tenho consciência disso, né? Principalmente com conta do teatro, mas é algo que
mim é muito difícil controlar. Geralmente as pessoas acreditam que por conta da minha deficiência, e não é por conta de ter apoio só em uma perna. Mas se a outra perna é hipersensível, tem uma sensibilidade absurda, eu acho que não conheço ninguém que tenha uma sensibilidade tão grande quanto ela, né? E aí acontece é que por ela ser absurdamente sensível, o resto do corpo, eu acabo não conseguindo prestar atenção no outro corpo. Na outra perna eu tô sentindo o sangue circulando o tempo todo, eu tô sentindo os nervos vibrando, eu tô sentindo tudo. Então, há muito tempo venho tentando construir essa consciência corporal para tentar desenvolver o meu corpo, somente nessa questão artística. Então, quando eu vou fazer esses exercícios e aí eu tenho que me concentrar em outras partes do meu corpo, é muito complicado, porque ainda estou lá sentindo esse sangue, eu ainda estou sentindo esses nervos, e aí é difícil eu perceber, às vezes, o meu pescoço, é difícil eu perceber as minhas costas, e aí foi a questão da bolinha, eu fiz sem a bolinha, né, porque eu não consegui, coloquei a bolinha embaixo, e aí, por conta dessa sensibilidade, que ela começa basicamente da cintura para baixo, e aí tava uma sensibilidade absurda, e eu, tipo, não aguento, não consigo. E aí eu tirei, e aí fui tentando me construir, né, nessa narrativa, em cima dessa proposta, mas entendendo que meu corpo, ele tem uma parte muito sensível, e também, além de eu ter o corpo já muito sensível, ainda estou menstruada, que faz com que essa sensibilidade, ela multiplique. E aí, isso ficou muito... A bolinha acabou... No começo estava até tranquilo, mas foi para a parte da bolinha, a bolinha se tornou um incômodo muito grande. É isto. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Virgínia. E assim, gente, mais uma vez, tudo é permitido. Nós somos pessoas diferentes, com corpos completamente diferentes, experiências de vida diferentes. E eu estou tentando criar uma coisa geral, porque eu trabalho com coro. Então, jamais vai ser a mesma coisa para todo mundo. Como foi para você cantar a primeira vez e a última? Foi igual? Assim, da primeira vez foi aquela coisa mais... Preciso de uma fase, mas da última foi mais... Mas, tipo, eu só preciso cantar essa música, eu não preciso mais da minha... eu não preciso mais pensar no meu corpo, eu só preciso cantar essa música. E aí, quando foi para a parte do pescoço, tentei pensar no pescoço, mas foi muito mais como se a música fosse um momento de relaxamento do que a construção até chegar a ela. Uhum, uhum. Eu realmente não faço ideia de como pensar dessa forma, mas o lance é o seguinte, e esse também é um experimento bem geral, tá? Eu vou sugerir para você um experimento que você pode fazer se você se sentir à vontade. Se você tem muita sensibilidade em uma perna, deixa ela vir. Deixa vir tudo que tem com essa sensibilidade. Entende? Porque a gente acaba entendendo consciência corporal de uma maneira muito específica. É prestar atenção no que está acontecendo no meu corpo. Mas nem sempre é isso. Às vezes é realmente estar presente a tudo que vem a partir de onde a gente está. Tem uma coisa que me ajudou a lidar com determinadas situações, por exemplo, de nervosismo, que é deixar vir. O que acontece? E simplesmente me fazer a pergunta: o que acontece se eu deixar o nervoso todo vir, ou a dor que eu estou sentindo toda vir, ou o que é que esteja acontecendo na hora, que podem ser milhares de coisas ao mesmo tempo. E quando eu deixo tudo vir, consigo passar daqui para um outro lugar. Eu consigo perceber, às vezes, o tamanho do que vem. Eu não sei se aplica à sua hipersensibilidade, mas é realmente um experimento. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Oi, eu achei uma viagem, ó, Simone. Foi uma viagem muito grande, porque a Jéssica bem sabe, a Jéssica tá aí nessa labuta. Eu acho que o sobrenome da Jéssica devia ser Paciência, não Cisne, porque ela tem uma paciência surreal com os processos
nos meus processos, eu vou falar de mim, né? Não posso falar do grupo, mas eu acho que eu estou contemplada, assim, acho que as pessoas estão contempladas com isso. E eu queria contar uma coisa bem aleatória, assim, mas eu acho que tem tudo a ver. Recentemente eu fui para o dentista e eu tenho um deslocamento de mandíbula. E eu sempre achei que isso era um problema, que eu precisava de aparelho. E aí ele disse para mim que não, que quando ele olhou, ele disse isso está parecendo bruxismo. Só que o seu bruxismo não é de você não cerra os dentes, porque não tem desgaste nos seus dentes. Mas você contrai tanto essa parte do seu corpo que você tem muita dor e gastando. E aí por isso que quando você abre a boca, ela faz isso assim. Ela dá uma quebrada para o lado. E isso tem a ver com as tensões. Observa um pouco isso, ele falou, né? E aí eu vou começar a usar uma placa para a noite, mas tenta ver de dia, porque a sensação que eu tenho é que você está sempre com ele contraído, sempre tensionado, né? E aí eu comecei a observar depois que eu fui no dentista, e eu comecei a observar como não é só a minha mandíbula. No geral, o meu corpo sempre está tensionado, sempre está contraído, né? E aí é uma viagem isso, porque é sempre isso, assim, eu tenho uma viagem de, vamos fazer um exercício, a Jéssica sabe bem disso. Aí eu fazia, eu errava, eu ficava com raiva de mim, porque eu errei, e aí eu já ia, só que eu não conseguia perceber isso, né? Como o meu corpo contrai pelo desejo de fazer certo, né? E nunca foi uma cobrança, Jéssica, nunca cobrou eu faço certo, né? Mas eu percebi esse movimento. E aí, quando você pediu para cantar várias vezes depois de fazer, de colocar a bolinha, de sentir, a última vez para mim foi a mais diferente, assim. Foi uma viagem, perceber como fluía de uma outra forma e como eu consegui, como eu estou muito ligada nessas contrações agora, depois que eu conversei com o dentista, como eu estava bem menos contraída, né? Inclusive aqui, nessa região. Então, para mim, foi bem louco, assim, esse experimento. Eu tive uma percepção muito forte, assim, porque eu tenho muita rigidez, né, no corpo. E aí eu acabei sentindo, de fato, uma diferença Na última vez que eu cantei, eu senti bem diferença, assim. Ai, que bom. É assim, a gente dificilmente para pensar em como é que a gente funciona. E a gente funciona de maneiras diferentes, não só com relação a outras pessoas, mas com relação a nós mesmos, de acordo com o tempo. Então, tem uma história que eu contei tantas vezes que eu acabei colocando na tese, que é a velha história de como é que você faz para um aluno abrir a boca. Essa era a minha questão, né? O aluno tem que abrir a boca, mas não abre a boca. Não canta sem abrir a boca, mas não consegue abrir a boca. Aí eu mando abrir a boca, ele está aberto, não está. Eu boto o espelho na sala, método forceps, né? Vai fazer, bota o espelho, olha, não está abrindo a boca, agora abra. Não funciona. Por quê? Porque você é um todo, né? Então pode ser que algum dia na sua vida, isso é uma possibilidade, é só uma, tem 20 mil. Pode ser que algum dia na sua vida alguém tenha dito assim para você: cala a boca, porra! E você entendeu? É melhor e mais seguro manter a sua boca fechada. Aí vem um professor de canto e diz assim: abre a boca. Aí você diz: de jeito nenhum. Não é você que vai me garantir que eu estarei seguro com a minha boca aberta. Então, na verdade, você não faz ninguém abrir a boca. O que você pode fazer é mostrar para a pessoa que é exato, que é possível abrir a boca e é seguro. E aí a pessoa pode escolher, e nem sempre isso é consciente, na maior parte das vezes não é. A pessoa pode escolher que sim, talvez seja seguro eu abrir a boca para cantar. O que a somática me diz toda hora é isso, não só que nós somos pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, e nada vai servir para todo mundo, mas também que a história de vida faz com que você faça determinadas escolhas nem sempre conscientes, e que você só muda se fizer uma outra escolha que também nem sempre vai ser consciente de mudar, né? Mas para fazer a escolha, você precisa entender como você funciona, mesmo. E esse entender não precisa ser tão direto, né? Como, por exemplo, entender que eu tenho uma coisa aqui do bruxismo. Mas você vai precisar, por exemplo, entender que talvez isso aqui esteja muito travado desnecessariamente. Quando na antiginástica a gente chegou
a minha turma de formação chegou tem 2 sessões dedicadas à boca. Na antiginástica, quando a minha turma chegou na sessão da boca, foi muito engraçado. Engraçado, eu acho que não tem nada de engraçado. Teve uma amiga que veio, fez a sessão da boca na sessão seguinte, 2 meses depois, ela falou, cara, não sei se foi bom fazer aquela sessão da boca, porque eu cheguei pro meu namorado e disse um monte de coisa que tava muito engasgada, que eu tinha que dizer para ele, mas eu não conseguia dizer, eu disse tudo. Aí o caralho, e aí? A gente terminou. Né? As coisas são de mão dupla. Você não libera uma coisa, não. Nunca. Tem uma das autoras que eu pesquiso, inclusive, que diz a seguinte coisa: toda tensão tem. É óbvio, gente, eu estou falando aqui de coisas ao longo, se você sofre um acidente, se você faz. Tem muitas coisas que você realmente. Essa coisa do controle é muito complicada, né? A gente acha que a gente controla, a gente não controla, não é bem assim. Mas ela diz uma coisa bastante interessante. Ela diz que toda tensão muscular tem um início no aspecto comportamental. Você funciona da maneira como... Você funciona é um todo, né? Como você funciona, na verdade, é um todo. Mas alguém quer dizer alguma coisa nesses últimos minutos? Eu queria falar uma coisa, tá dando pra ouvir? Sim? Acho que as coisas, né, que você falou hoje me fizeram mudar uma coisa que eu tinha na minha cabeça, que eu achava que consciência corporal tinha a ver com controle. De eu conseguir, né, saber exatamente onde tá tal coisa e conseguir, né, controlar ela. E essa é a ideia que, sei lá, eu tinha há muito tempo e quando comecei a fazer os exercícios de canto, né, eu sempre fazia pensando nisso, que um dia eu ia saber onde estava exatamente tudo e ia conseguir controlar exatamente tudo, né? E aí esses dias, essa semana a gente teve uma apresentação e aí a Jéssica tinha dito, né, para prestar atenção nos momentos que eu respirava na música. E aí eu fui lá, né, bonitinho, ensaiei várias vezes, sabia todos os lugares que eu tinha que parar para respirar. E aí na hora da apresentação, parece que minha barriga resolveu, sei lá, dançar todos os meus órgãos por dentro. E eu não tinha mais, né, controle nenhum. Parece que eu, não sei, foi tipo uma forma totalmente diferente de sentir o meu corpo naquela hora, porque eu estava muito emocionada, tipo, minha garganta tremendo. Isso nunca tinha acontecido, né? Eu nem sabia o que era. E aí você falou, né, desse negócio de sentir o que tá vindo. Que talvez, né, a consciência corporal tenha mais a ver com isso, de uma comunicação, de você sentir, né, isso que tá vindo, do que exatamente de você tentar controlar, porque talvez esse controle seja uma forma de silenciar, né, o que seu corpo está dizendo naquela hora. Para controlar, para mandar. Eu tenho tanta história para contar sobre isso, cara, que eu não vou contar nenhuma, porque eu nunca mais vou sair daqui. Mas eu vou dizer uma coisa. Uma das coisas mais difíceis na tese é o capítulo de respiração, tanto que eu diluí ele ao longo da tese inteira e agora eu estou escrevendo capítulo 6, não tem mais o que falar, porque eu já falei tudo. Por quê? Porque eu toco num ponto-chave. Eu fiz um post semana passada, segunda-feira, sobre isso. Eu sou a louca do Instagram, tem Instagrams, inclusive um só fala das coisas que eu estou falando na tese. E aí eu fiz um post sobre isso, porque é um ponto-chave, né? Respiração é um ponto-chave de técnica vocal. Todas as grandes escolas, as pequenas escolas, todo professor compartilha. Já. Todo mundo fala sobre respiração. Cada um tem uma técnica respiratória que é sensacional e vai fazer você dominar o mundo. Todas têm a ver com controle. Eu até hoje nunca vi uma técnica de respiração ligada à técnica vocal que não diga respeito ao controle. E, bom, o que eu falo na tese, e é muito difícil toda vez que eu vou falar sobre isso, eu preparo a audiência antes, eu digo logo, se tiver um professor, por favor, não me queime na fogueira. Não existe controle respiratório. Não existe. Ninguém trabalha controle respiratório. Por quê? Porque vem a vida e te leva, de repente chega a roda viva e carrega a saudade para lá. É isso.
Carrega o controle respiratório para lá. Respiração é uma coisa que nos acompanha desde sempre. A primeira coisa que você faz é berrar quando você nasce. Por quê? Porque você precisa respirar, né? E quando a gente morre, poeticamente, as pessoas dizem que a gente expira. Então, respirar é do começo até o final. Parou de respirar, você morre. É simples assim. Tem outra coisa, o diafragma, ele está bem no meio do tronco, ele está ligado ao seu pescoço, ele nasce, inclusive, no seu pescoço, quando ele é embrião, ele está ligado à sua pelve. O movimento do diafragma é gigante, ele engloba tudo, a sua musculatura principal, essa que está aqui no esqueleto axial, inteira. E é um movimento que não para nunca, porque se parar você morre. Então, respirar é viver. O que significa que respirar não só influencia tudo que você faz, mas é influenciado por tudo que você faz. Se você correr daqui para lá, vai ficar ofegante, porque você precisa oxigenar. Se você ficar nervoso, você vai ficar ofegante, porque você precisa oxigenar. Respirar é influenciado por tudo que você faz. Então, o que é que eu digo hoje? Que você não controla. Boa sorte para você tentar, porque pode ser que venha a roda viva e carregue a respiração para lá. Você libera. Na tentativa de controlar, a gente trava tudo e bloqueia tudo porque preciso controlar. Você vai travar tudo. E se você consegue liberar e deixar que o corpo decida como é melhor respirar naquele momento, gente, é muito doido o que eu vou falar agora e vocês não precisam concordar comigo, não é necessário. Mas é como eu me posiciono agora. O seu corpo sabe como é respirar para cada momento. Se você estiver cansado, nervoso, irritado, querendo matar alguém, ele vai respirar, ele vai modificar a sua respiração de uma forma que você consiga lidar com aquilo. Se você estiver sentado, dormindo, apático, etc., ele também vai mudar a sua respiração de uma forma que seja mais eficiente para você. Se você quiser levantar um peso, ele vai adequar a sua respiração àquilo. Se você quiser ter um menino, naquele momento, precisar ter um menino, sua respiração vai mudar. E se você quiser cantar um agudo e simplesmente deixar ele fazer o que é necessário, ele vai fazer do jeito que é melhor. Essa é a minha posição nesse momento. Você não controla. Você libera. E na hora que você libera, o seu corpo, que é um todo integrado, inclusive cérebro é uma coisa que faz parte de tudo, vai saber como é melhor e como é mais eficiente, como é mais adequado naquele momento. É difícil, eu sei. Mas a abertura do post diz assim: respira, nada está sob controle. Absolutamente nada. E eu levo carão toda hora. Inclusive, a primeira vez na minha vida que eu tive um artigo recusado foi esse ano. E o parecerista dizia: você já está jogando 200 anos de traição no lixo. Caralho. É isso. Nem todo mundo vai se entender com isso. É isso. Tem gente que se entende melhor com controle. Para mim, não é mais isso. Nesse momento, pode ser que amanhã seja outra pessoa também. Mas eu vou mandar o post para vocês. Eu mando para a Jéssica para ela mandar para vocês. É isto? Ainda tem uma cantoria? Vocês estão me ouvindo? Sim. Uma coisa que eu percebi na hora que você falou para o pescoço, né? O pescoço estava que eu estava muito parada, assim, e aí na hora que você falou para perceber isso, como eu fiquei, e eu tive muita questão, falava isso para a Jéssica, a primeira vez que eu cantei com o microfone foi horrível, porque eu queria me mexer e o microfone... a janela, deixa eu mexer. Melhorou? Porque eu queria me mexer e o microfone estava parado no pedestal. E aí a minha voz ficava indo e voltando, porque eu ficava me mexendo. E depois meu Deus, eu nunca mais vou cantar, não quero mais isso. E aí agora eu percebi isso de novo, né? Como eu fico tensa para não me mexer, assim. E você falou da coisa do pescoço, e eu percebi que eu me senti mais leve, apesar de sentir o peso da minha cabeça, que eu não estava sentindo. Você falou naquela hora, você está sentindo o peso da sua cabeça? E eu, não estou sentindo nada. E nessa hora eu percebi que, apesar de sentir o peso dela, eu conseguia ter ela livre. Eu conseguia me mexer, mesmo sentindo que ela pesava muito. O cara, você falou uma coisa que eu ia comentar e eu esqueci o que era. Que droga.
Lembrei. É porque a gente. É por isso que eu digo que a pergunta importa mais do que a resposta. Tudo se refere ao que você consegue observar de si mesmo. Se você observa de si mesmo, e na hora que você observa de si mesmo que você está contraindo demais coisa tal, é muito interessante. Em geral, o organismo, o sistema se autorregula na mesma hora. Na hora que você nota que tem muita tensão. Você vai soltar toda aquela tensão de uma vez? Dificilmente, se ela for muita. Você vai se soltar para o resto da sua vida? Eu acho muito difícil. Mas na hora que você percebe alguma coisa, se dá conta de alguma coisa, as coisas já mudam, porque nós temos um sistema autorregulador em nós mesmos. A gente se autorregula. É por isso que a gente chora, que a gente sua, que a gente respira, que a gente faz xixi, que a gente... O que mais? Um monte de coisa, assim. Isso tudo é o sistema se autorregulando. A gente tem febre, por exemplo, ou que as mãos e os pés ficam... exato. E assim, e aí o grande lance das terapias, né? Para mim, nesse momento, com base em todas as teorias que eu já estudei até agora de estado somático, o grande lance das terapias é que, em geral, elas agem apesar de você. Apesar de você não funciona, porque você funciona de uma determinada maneira, sabe? Você vai lá, faz uma massagem, o seu pescoço volta para o berço e diz, sou plena agora. Aí você vai para a sua vida e vive a sua vida como você sempre viveu. Vai voltar tudo, porque você vai funcionar da mesma forma. Na hora que você toma consciência de que tem alguma coisa, você já deu um passo para começar a mudar. Né? A escolha começa com esse passo de tomar consciência do que está acontecendo. E aí você pode realmente funcionar de uma outra forma, fazer com que e é isso que vai fazer com que aquela questão no pescoço não volte mais. Começa tudo sempre, e a parte mais importante sempre é dar-se conta do que está acontecendo. A gente faz muitas coisas no automático, muitas. Exatamente. Sentir, mudar, só é. E é tudo processual, nada vai ser hoje com uma bolinha no saco. Na verdade, nem para todo mundo é igual. Tem gente que não aguenta. A Virginia acabou de dizer que para ela foi completamente diferente, porque ela tem um outro corpo e funciona de uma outra forma. E assim, tem uma aluna que não fica de jeito nenhum estendida no chão. Ela não fica. Para ela é muito doloroso. Ela precisa dobrar as pernas, que é muito doloroso, porque a gente funciona de maneiras diferentes mesmo. E nós funcionamos, eu funciono de uma maneira diferente com relação à musculatura. Na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir. Sabe, assim, no começo do ano e no final do ano. Com 30 anos e com 40 anos. Imagina eu e vocês. É completamente diferente mesmo. Né? Já passam 7 minutos, eu fico enlouquecida com os horários. Mulher, tá ótimo, relaxa, tá tudo ótimo. Todo mundo curtindo a vibe. Gente, mais alguém quer falar? Eu vi que a Fran queria falar, eu estava comentando aí. Sim, eu ia falar sobre a questão da atenção, perguntar do pescoço, só que no decorrer da fala dela, parece que ela estava assim, ouvindo minhas perguntas. Aí ela disse, gente, é aqui de baixo que vai até o pescoço, e a atenção, não sei o que. Eu, pronto, mulher adivinha pensamento. Aí, sobre esse experimento, né, que você falou, eu senti uma diferença bem de um lado para o outro, assim, a atenção mesmo, esse modo online, aula remota, você fica lá sentada infinitas horas, questão de escrever, ontem mesmo eu fiz um trabalho, aí você vai chegando no final e parece que está aumentando, porque não tem fim, a atenção vai aumentando, e vem muito no pescoço, a minha atenção, ombros, pescoço, eu já sentia antes, diziam até que eu tinha alergia a provas, porque a atenção ficava toda no ombro, e eu não sabia identificar aquilo. Aí, com a Jéssica e os exercícios, e Fran solta a voz, que era um problema enorme, abre a boca, não abria. Aí, foi assim, até que agora, eu não esqueço do dia que a Jéssica falou, Fran, tá saindo voz demais. Ali foi um impacto que nunca vou esquecer na vida. E em relação à atenção, essa questão de liberar, né? A gente é ensinado tanto a controlar, desde criança até. Eu li uma vez que tentam comparar as ações de um adulto com a criança, por isso que a gente sofre tanto, né, na criação.
e não tem como, assim, já está enraizado que querem criar crianças como adultos e a gente vai criando essas tensões e sem o canto eu não teria nem ideia porque eu sinto tanta tensão. Assim, é uma evolução muito bonita, dá muito prazer de estudar, dá vontade de você fazer só música, mas, e você segue caminhos, né, assim, diferentes, mas ainda bem que foram entrelaçados pelo canto. E é isso. Você já adivinhou minhas perguntas, né? E agradecer também. Menino, que massa, Jéssica. Que bom a gente poder ter aula, porque a maior parte de aula de canto, olha, passei a vida travada com aula de canto, faz isso, faz aquilo, travando meus alunos, é uma desgraça. Que bom que vocês têm essa oportunidade de liberar na aula de canto, porque, gente, é bom demais. A parte boa é, se você aprende a funcionar de uma determinada forma, porque foi ensinado a isso, então é possível, por mais difícil que seja, desaprender ou aprender de uma outra forma. Aprender uma outra coisa é possível, né? E eu queria só dar mais um experimento para vocês, que para mim ajudou muito. Eu comecei a ter aula de somática online em 2018, em 2017, quando eu conheci a Elaine. E aí, um dia eu me dei conta de uma coisa, que a gente fica na tela assim, o nosso mundo vira este mundo bidimensional que só tem isso. E eu esqueço que eu não caibo dentro desse quadrado e eu não preciso caber, porque atrás dessa tela tem mundo. Aqui dá para esticar meu braço e aqui também. Isso é automático, a gente não para pensar nisso. Quando a gente vê, já está escrevendo, apertando o lápis, e quando a gente vê, já está aqui querendo entrar na tela para prestar mais atenção na aula. Então, para mim funcionou muito parar e lembrar que eu não preciso olhar para a tela para assistir a aula, que eu tenho toda uma sala aqui disponível para mim. E na hora que eu faço isso, volta tudo para o lugar. O organismo se autorregula, eu posso para a aula sem ficar, né, me ajudou bastante, inclusive para 2020, que a nossa vida acontece aqui. Né? Que bom que é no computador, no meu caso, porque quando é no celular é pior ainda, que você fica ainda mais restrito dentro do quadradinho. Experimentos, tem Mais alguém quer falar? Tem um momento de compartilhar seus sentimentos, seus anseios. Gente, vocês me escutam? A internet está travando um pouco, então se eu travar é porque está complicada aqui a situação. Mas eu queria compartilhar uma coisa. Eu trabalho com o corpo há alguns anos, né? E esses dias eu venho pensando muito, né? Enquanto o que a gente traz para a cena, o que a gente leva para as pessoas, diz muito do que a gente é e do nosso estado no momento, né? E deixa eu passar esse carro. Todo dia é isto, boiadeiro da vida. Mas sim, gente, esses dias eu tenho estado muito cansado, né? Esses meses de quarentena. E tem sido muito difícil para mim, às vezes, cantar. E eu tenho experimentado muito isso de travar tudo. E é uma coisa muito louca, porque nosso estado reflete muito, né, no que a gente está trazendo, o que a gente está trazendo para isso do canto, né? E era uma coisa que eu vinha pensando esses dias, o quanto eu cheguei no Cantamina e fui trabalhar a minha música com a Jéssica e quase não saía voz, e isso dizia muito sobre mim naquele momento. E o quanto essa voz sai tão naturalmente, o quanto eu quero cantar cada vez mais alto, e o quanto isso diz sobre mim no momento em que eu estou agora, né? E eu acho que essa experiência, ela foi, como a Hortência disse, né, foi uma grande viagem, porque eu consegui, assim, no meio de todo esse cansaço, no meio de todas essas travas, né, que dizem muito sobre mim agora, que eu consegui sentir o que o canto tem me trazendo, assim, de mais importante, que é essa sensação de liberdade. É libertador, tipo, a gente é muito potente, a gente tá soltando a nossa voz e tá colocando para o mundo o que a gente é e o que a gente quer dizer e as nossas verdades, e o quanto que a gente canta
quando a gente canta acreditando no que a gente está cantando, o quanto isso sai com tanto mais força e mais potência. Enfim, foi uma viagem, foi muito libertador cantar dessa última vez, sem todas essas travas. Que coisa mais linda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou tentando não comentar, né? Porque vocês falam e aí me lembram. Quando eu descobri que era possível cantar com a voz de peito, apesar de todos os meus professores dizerem que era uma coisa do demônio, que eu ia para o inferno se eu cantasse com a voz de peito. Eu lembro que o primeiro espetáculo que eu montei de um canto coral, tchau, Jéssica, obrigada por estar aqui. Que o coral cantava com voz de peito. Ai, meus professores me descascaram. Mas é isso mesmo, é normal. E aí, quando eu descobri isso, eu comecei a dizer para os meus alunos que você podia cantar do jeito que você quisesse, que qualquer coisa estava certa. A única coisa que não estava certa é se te machucasse e se doesse. E até um dia desse eu disse isso. Se machucar tá errado. O que você não pode é se machucar cantando. O resto você pode fazer o que você quiser, a escolha é sua. E hoje em dia, eu já acho que às vezes se machucar é a única coisa que é possível para você naquele momento. Às vezes é exatamente o que você está precisando. Que se machucar. Faz parte. Eu perdi a voz no último show que eu fiz, sexta-feira passada. Eu aprendi horrores com isso. Perdi a voz mesmo, achei que eu não ia conseguir terminar o show. Terminei. Ufa. Mas assim, às vezes é o que você precisa. Às vezes você consegue funcionar com dor, e dor é exatamente como você funciona. Você não está errado. Você só consegue naquele momento, daquele jeito. E vai ter um momento, talvez, que você descubra que é possível não funcionar daquele jeito. Isso é ainda mais polêmico quando você trabalha com o corpo das pessoas, mas é algo que estou trabalhando nesse momento. Já estou vendo ela dizendo, mas a Simone disse que podia. Entendeu? Obrigada por facilitar meu trabalho. Simone, muito ótimo. Isso é porque eu não estou dando aula. Quando eu voltar a dar aula, esses negócios vão tudo caindo na minha cabeça, que eu sei. Mas Mais alguém, gente? Acho que todas falaram, faltando só Marília e Arieta. Vocês vão querer falar? Eu só queria meio que complementar isso que a Jo falou, né? Que às vezes o canto, o corpo e todas as outras coisas, elas estão totalmente interligadas, e que eu percebi isso. Até comentei com a Jéssica depois da live da semana passada, que eu cantei a mesma música que eu tinha treinado para a última live, que a primeira, no caso, né, foi exclusivamente para aquela música. E que nessa segunda, que assim, para a primeira eu me preparei e tal, mas eu continuava errando nos mesmos cantos, eu não acertava sempre as mesmas coisas, então por mais que eu treinasse, eu não conseguia fazer do jeito que era para fazer. E aí passaram várias coisas, e foi uma música que meio que representou uma parte da minha vida, e que depois de muito tempo de passar por todos esses processos, que eu fui apresentada de novo agora, sem menor pretensão, dando tudo errado, a internet ruim, todo o cenário que eu tinha botado em um canto não deu certo, tive que ir para outro canto, apoiada assim num livro, e saiu muito melhor do que a primeira música. Porque não foi só a apresentação, a música, saber aonde respirar, saber aonde subir, nunca é só isso, né? Por mais que tinha tudo para dar mais errado, deu tudo mais certo, porque tinha tudo que tem por trás, né? E é isso. Tinha menos tensão, né, Arieta? Tinha menos tensão, exatamente. Apesar de parecer que estava tudo mais para dar errado do que para dar certo, né? Eu estava muito mais relaxada, muito mais confiante de mim mesma. O Alexander disse que você traduz qualquer tensão em tensão muscular. Física ou mental, você vai certamente traduzir em tensão muscular. Então, para ele, você precisa mudar a maneira de pensar. É isso, é um trabalho de corpo que está focado na maneira de pensar. É por isso que eu falei para vocês, a resposta não é importante, a pergunta é.
Quão livre está o seu pescoço agora? Pode ser que ele... Você não vai tentar fazer ele, mas é tentar direcionar a sua atenção para outro lugar. Porque se você estiver pressionando... Ai, vai ficar horrível, mas... Se você estiver concentrada na tensão, é para aí que vai mesmo. Exato, vai traduzir no músculo. Eu tenho muita tensão muscular aqui, principalmente nos ombros, né? E sempre que eu faço exercício de respiração, eu fico com dor na lombar. E aí, no exercício de hoje, né? Às vezes, quando eu deito, eu já fico incomodado porque as minhas costas, elas não encostam todas no chão. Eu fico tipo assim, né? E aí, botei a meiazinha no saco e tal. Senti uma dorzinha, mas continuei. Tentei ficar, né? Respirando mesmo para amenizar, assim. E aí, quando eu tirei a meia, pareceu que as minhas costas derreteram. Eu tava assim, aí... Nossa, foi uma sensação assim que eu fiquei desacreditada, né? E eu acho que com os exercícios, né, eu fiquei realmente, acho que vendo uma outra forma de pensar o corpo e de pensar a atenção, né? E de só a pergunta, como tá seu pescoço, eu já fiquei certo. E a pergunta parece que já fez diferença, né? Então, acho que é muito... Os exercícios me trouxeram a sensação de uma outra forma de pensar o corpo. Assim, como eu estou criando uma coisa para coral, eu tenho que pensar na maior parte das pessoas e eu preciso estar presente, porque se for diferente para alguém, eu vou precisar pensar de uma outra forma. Mas, em geral, é isso que acontece. E agora eu vou só falar uma coisa bem mais técnica. A gente tem uma estrutura óssea e é bem mais técnica, o que significa também que não é para todo mundo, porque nós somos pessoas diferentes, eu preciso ficar enfatizando isso toda hora. A gente tem uma estrutura óssea toda envolta em uma outra estrutura muscular e as duas só funcionam uma com a outra. Se você tiver problema em algum lugar, o seu organismo vai achar uma outra maneira de funcionar para adequar aquilo. Mas o lance é que, e agora eu vou falar de uma outra teoria específica, que é a da antiginástica, a gente usa muito mais a musculatura de trás, porque ela é mais forte mesmo, porque ela está toda interligada. Aí a gente, em geral, se trava muito atrás, porque a gente acredita firmemente, e porque a gente também é ensinado assim, que só se sustenta se for atrás. É por isso que a barriga flácida. Porque a gente está se sustentando atrás, então a musculatura da frente é pobre, né? Não tem como... E os lugares onde a gente precisa ter músculo mais forte são justamente os lugares onde a gente tem menos osso. Pescoço, aqui tem crânio, né? Aqui só tem pescoço, só a coluna vertebral. Aqui a gente tem caixa torácica, mas na lombar só tem coluna. E depois a gente tem uma bacia, depois a gente tem fêmur, o maior osso, e aí tem um joelho que é solto numa articulação falsa. Desliza, né? Onde é que a gente tem mais dor? No pescoço, na lombar e no joelho. Por quê? Porque a gente bota muito mais força ali. Como não tem osso, vou segurar no músculo. Tá certo? Tá. Como não tem osso, é a musculatura mesmo. Mas botar muita força vai fazer doer. Então, e é por isso que eu gosto muito de materiais, embora eu esteja começando a mudar a maneira de fazer as coisas, porque nem todo mundo tem os materiais. Aqui, por exemplo, eu posso pedir umas bolinhas de meia, mas tem coisa que eu preciso usar que ninguém tem em casa. Porque o material, ele obriga você a relaxar naquele lugar. Ele diz assim para sua lombar, amiga, você não precisa fazer tanta força. Ó. Se você deixar, a parte da frente vai te ajudar. E para a maioria das pessoas, é isso que acontece. E aí você finalmente sente sua coluna inteira no chão. Ela ficou reta? Não, nem é para ficar reta. Mas você descansou o músculo e o músculo disse, eu posso. E aí, às vezes, acontece, como a musculatura está toda interligada, né? Às vezes acontece da pessoa sentir a cabeça mais pesada, porque ela finalmente se deixou descansar, o pescoço não precisa ficar segurando a cabeça quando você está deitado. E este é um lugar de passagem. Esse é um dos lugares mais importantes que existem. Se você trava, tem um monte de coisa que não vai passar. Emoção, inclusive. Aí a gente trava mesmo, que é para não passar. Né? Falei muito, gente. Falei bem. Ai, gente, muito bom. Sim, só para
Simone vai cantar agora pra gente, mas eu queria agradecer mais uma vez. Eu estava aqui enquanto aluna também, enquanto professora dessas mulheres aqui, enquanto a pessoa que está aí ajudando elas nesse processo de encontrar, né, a sua voz, o seu canto, encontrar a forma que melhor se adeque a cada uma. E, para mim, o que eu levo de hoje é algo que eu já venho incorporando assim, no meu trabalho, no meu campo. Eu tento no Cantamina não desassociar as coisas que eu aprendo com as coisas que eu ensino. Aqui, para mim, é bem, tudo bem, verdade, gente, para mim funciona assim. Eu não sei se é assim para vocês, mas vamos aqui, tem essas outras possibilidades. E a parte que tu falou sobre quando a gente, que é óbvio, mas é importante a gente falar o óbvio, né? Às vezes, tipo, tá tudo interligado, a minha voz é meu corpo. E às vezes aquela indicação que eu estou dando ali é algo que é do corpo todo, e é algo que às vezes ela não quer abrir mão. A pessoa não quer abrir mão, porque para a voz sair, ela precisa abrir mão de uma atenção aqui, ela precisa abrir mão de uma segurança aqui, entendeu? Então, é bem mais profundo, né? Então para mim foi ótimo lembrar isso, para eu ter muito mais sensibilidade ao acompanhar esse processo. Quero agradecer mais uma vez e a gente quer te ouvir, por favor, ouvir mais, né? Então eu vou convocar a pessoinha. Márcio Brandão, você está sendo convocado. Mas eu vou falar antes que ele chegue. Eu vou aproveitar para dizer, eu agradeço demais toda e qualquer oportunidade que eu tenho para falar sobre isso, porque eu tenho muitas, eu espero não começar a chorar antes de cantar, mas eu acabei de dizer que a gente não controla nada, então é isso. Eu tenho muitas inseguranças com relação ao que eu estou fazendo, eu questiono as coisas que eu mesma fiz a minha vida inteira, então isso não é nada fácil. Todas as vezes que eu preciso falar a respeito, eu elaboro muito mais do que quando eu estou aqui sozinha, escrevendo, concentrada nas coisas. Então, sou eu que agradeço a disponibilidade de vocês de fazerem as loucuras que eu proponho, que eu sei que não é fácil, bota a bolinha, bota... hoje eu nem falei dos dedos dentro da boca, ainda bem. Dedo dentro da boca, não sei o que lá, e agora não sei o que lá. Muitíssimo obrigada por toparem. E obrigada demais, Jéssica, pelo convite. E que bom... Quanto mais gente, assim, quando você fala, vou pensar nessa sensibilidade, eu acho que é o mais difícil quando a gente trabalha com qualquer coisa de performance, de palco, é a gente abrir mão, porque palco é um lugar muito difícil. E o ego infla mesmo, que é para proteger a gente. Então, professor de canto, gente, é um lugar difícil. Que bom, que sorte a nossa de ter você aqui para... né, para agregar as coisas. É só assim que a gente vai para frente. Embora ir para trás também seja uma possibilidade. Mas bora lá. Gente, eu sei que é o Márcio Brandão. E aí, gente? E ele vai descobrir agora o que eu vou falar. Eu vou cantar uma música nossa. Eu não disse para ele que a gente ia cantar. Eu vou fazer uma música, como eu falei muito a respeito de ser importante o que a gente fala. Eu tenho cantado muito essa música porque é ela que está dizendo mais de quem eu sou nesse momento. Então, bora lá. Uma música minha e do Márcio chamada Há Silêncios. Há silêncios que dizem mais que gritos, há palavras que gritam mais que acenos, há remédios piores que venenos, tão serenos que não nos dão motivos, pois há mortos que lutam mais que vivos, e momentos que ferem mais que facas, sentimentos que deixam mais que marcas, sofrimentos que ensinam mais que livros.
Tem semanas que eu conto como dias, tem quereres que eu lembro mais que cantos, e prazeres comuns como acalantos vão embora deixando mãos vazias. Tem cantares que deixam mais saberes, tem milagres que não passam de sorte, cicatrizes profundas mais que cortes, salvadores forjados ceifam vidas, mas no barro do chão, no ardor da lida, eu me ergo e me lanço além da morte. Tem semanas que eu conto como dias, tem quereres que eu lembro mais que cantos, e prazeres comuns como acalantos vão embora deixando mãos vazias. Tem cantares que deixam mais saberes, tem milagres que não passam de sorte, cicatrizes profundas mais que cortes, salvadores forjados ceifam vidas, mas no barro do chão, no ardor da lida, eu me lanço além da morte. Nossa! Chorei, valendo. Gente, muitíssimo obrigada. De verdade. Olha, sem condições. Eu queria só a gente fazer um print. Eu topo mais uma também, viu? Convenceu. Márcio Brandão. Ai, que coisa mais linda. E eu tenho que respirar, porque essa música é forte demais para minha pessoa. Chega bem aqui, viu? A força chegou bem aqui, com certeza. Gente, vamos só fazer um print desse encontro. Quem está com a câmera liberada, puder liberar só para me deixar registrado aqui. Essa aula foi toda gravada, vou colocar no YouTube, como não listado. Vou mandar para vocês. Certo? Vamos lá, para mim não está aparecendo a Arieta nem a Virgínia. Pronto. A Virgínia está sem condições de ligar a câmera, ela já tinha me dito. Então vamos nessa. 1, 2, 3 e... Foi, é isso. Muito obrigada, de verdade. Vocês ficaram aí, Simone. Hoje meu sábado vai ser muito melhor porque eu estive com vocês. Que delícia. Que bom, o meu também. Queria dizer a vocês que Ah, não, esquece. Eu ia convidar vocês para ter uma aula de ginástica comigo, mas eu acabei de me lembrar que a gente já vai para a sessão 3, aí é um pouco muito para frente. Se fosse a 2, eu ia convidar. Mas se vocês quiserem, a gente marca uma sessão só de uma coisa específica. É Com isso. certeza. Já estou aqui anotando a agenda. Em breve a gente vai marcar. Eu sou dessa. Tá ótimo. Tô doida para dar aula, cara. Foi perfeito. Meninas, beijos. Beijos, beijos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.